Olá, discípulos do Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Bem-vindos e bem-vindas a mais um significado e conteúdo da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e ainda mais lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximo do que você imagina. É só se conectar nos significados e conteúdos bíblicos do pleno conhecimento da Palavra de Deus no ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E aqui agora eu quero que você se sinta à vontade. Deus quer falar com você. Esse momento aqui foi criado especialmente para você que está conectado. Fique agora atento ao significado e conteúdo da nova série de mensagens. Parte 1, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteos, pastor, sua vida e sua obra. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, na introdução. Paulos, apóstolos de Cristo Jesus, pelo mandato de Theos, nosso Sóter, e de Cristo Jesus, nossa esperança, Elpis. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. A Timóteos, verdadeiro, Tecnon, filho, na fé, pistes, charis, graça, misericórdia, eleos e paz, erene, da parte de Theos, Pater, e Christos, Jesus, Rimon, Kyrios, nosso Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Ouça e se prepare. Eu fico imaginando. Introdução à primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteos. As cartas do apóstolo Paulo a Timóteos e Titos são conhecidas como cartas pastorais. Essa designação foi dada pela primeira vez por Tomás de Aquino em 1274. Escrevendo acerca da primeira carta a Timóteos, o teólogo afirmou: é como se essa carta fosse uma regra pastoral que o apóstolo Paulo deu a Timóteos. Você sabia? Depois, no 18º século, mais precisamente no ano de 1726,
o grande erudito Paul Anton, em uma série de palestras, chamou as 3 cartas do apóstolo Paulo a Timóteos e Tito de epístolas ou cartas pastorais. As cartas pastorais nos dão uma imagem tão vívida da igreja como nenhuma outra carta do Novo Testamento. Nela, as cartas pastorais, podemos ver os problemas de uma igreja que se apresenta como uma pequena ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Essas cartas são extremamente úteis aos obreiros contemporâneos, porque os problemas do passado abordados ali são basicamente os mesmos enfrentados hoje. Os tempos mudam, mas o coração humano é o mesmo. Portanto, as soluções oferecidas pelo apóstolo Paulo aos problemas antigos lançam luz sobre os problemas atuais. As cartas pastorais eram tidas em grande estima pelos cristãos desde os tempos mais antigos até o século XIX, quando uma nuvem de críticos começou a atacar a autoria paulina e sua mensagem. Agora, fique atento no destinatário da carta do apóstolo Paulo a Timóteos, 1 Timóteos. O apóstolo Paulo escreveu as 2 cartas pastorais a Timóteos quando este era pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. Nessa época, Éfeso era uma grande metrópole, centro comercial e rota das principais viagens entre o Oriente e o Ocidente. Éfeso hospedava o templo da grande deusa Diana, um palácio de mármore com colunas colossais, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. A cidade de Éfeso era marcada pela idolatria e os nichos do templo de Diana aqueciam o comércio da cidade de Éfeso. Caravanas do mundo inteiro passavam por ali e miniaturas do monumental templo pagão eram levadas como souvenirs para todas as partes do mundo. E agora, se sente preparado ou preparada para saber quem era Timóteos, o destinatário dessa carta? Vou compartilhar analisando alguns aspectos de sua vida. Em primeiro lugar, quanto à sua família. Timóteos era natural de Listra, região montanhosa da Licaônica. Filho de pai grego e mãe judia, Timóteos era fruto de um casamento misto. Embora sua mãe e sua avó
houvessem tido maior influência em sua formação religiosa, Timóteos não deve ter frequentado a sinagoga, uma vez que não era circuncidado. Fique atento. Em segundo lugar, quanto à sua criação, Timóteos foi influenciado fortemente por sua mãe Eunice e por sua avó Loide. Essas duas mulheres piedosas ensinaram a Timóteos as sagradas letras desde a infância. A mesma fé, sem fingimento, que habitou no coração delas, Eunice e Loide, habitou no coração de Timóteos. Em virtude de seu pai ser grego, quem assumiu a liderança de sua formação espiritual foi sua mãe Eunice, auxiliada por sua avó Loide. O caminho para a conversão de Timóteos estava sendo pavimentado desde sua infância. Ouça agora, em terceiro lugar, quanto às suas marcas pessoais. Timóteos tinha 3 marcas. Era jovem, tímido e doente. Essas condições o tornaram um homem sensível e, por vezes, retraído. Encontramos nas cartas paulinas reiteradas exortações do apóstolo Paulo, encorajando Timóteos devido à sua tendência ao desânimo. Fique atento. Em quarto lugar, quanto ao seu relacionamento com o apóstolo Paulo. O primeiro contato com o apóstolo Paulo, o primeiro contato do apóstolo Paulo com Timóteos deu-se quando apóstolos Paulo e Barnabé estavam realizando a primeira viagem missionária na província da Galácia por volta do ano 45 depois de Cristo. É muito provável que Timóteos tenha sido testemunha do apedrejamento do apóstolo Paulo em Listra. Registro bíblico, 2 Timóteo 3, 10 e 11. Timóteos, embora tenha bebido desde a infância o leite da piedade, tendo sido instruído nas sagradas letras, a Escritura Sagrada, desde o alvorecer de sua vida, sua experiência de conversão a Jesus Cristo e Theosote deu-se através do ministério do apóstolo Paulo, pois este o chamou repetidas vezes de meu filho no Kyrios. De filho na fé, Timóteos tornou-se cooperador, companheiro de viagens e amigo do apóstolo Paulo. Desde o começo da segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo, até a morte do apóstolo Paulo no ano 67 depois de Cristo, Timóteos foi seu auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel e verdadeiro filho espiritual. Gostou do conteúdo? Se prepare, tem mais. Em quinto lugar, quanto ao seu trabalho pastoral. Timóteos foi um grande companheiro do apóstolo Paulo. Timóteos cooperou com o apóstolo Paulo em várias de suas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses,
2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Talvez Timóteo tenha sido o amigo mais próximo do apóstolo Paulo. Timóteo conheceu o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, Atos 16, 1 a 3, e tornou-se seu companheiro na segunda e terceira viagens missionárias. Eu fico imaginando, juntos, Timóteo e Paulo viajaram da Ásia para a Europa. Juntos, Timóteo e Paulo visitaram Filipos, Tessalônica e Bereia. Por um tempo se separaram, mas Timóteo se reuniu com o apóstolo Paulo em Atenas, de onde regressou com uma mensagem aos Tessalonicenses, para logo depois reencontrar-se com o apóstolo Paulo em Corinto. Mas adiante, Timóteo e Paulo seguiram em direção ao Oriente, completando a viagem missionária em Jerusalém e Antioquia. Guarde isso em sua mente. Na terceira viagem missionária, dos anos 54 a 57, Timóteo acompanhou Paulo e juntos eles passaram 3 anos em Éfeso. Durante esse período, Timóteo foi enviado em difícil missão a Corinto. Logo depois de seu regresso, visitou a Grécia com o apóstolo Paulo e fez parte do grupo que seguiu o apóstolo pela última vez a Jerusalém, onde por fim o apóstolo Paulo foi preso. Durante os anos de encarceramento, Timóteo se encontrou com o apóstolo Paulo em Roma. Depois da libertação, foi com ele para a Ásia, tendo sido deixado à frente da igreja de Éfeso. Não muito tempo depois, Timóteo recebeu a primeira carta do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo já estava preso pela segunda vez em Roma, às vésperas de seu martírio. Timóteo recebeu a segunda carta do apóstolo Paulo com forte apelo para que fosse vê-lo imediatamente em Roma. Guarde isso em sua mente. Ouça agora. Em sexto lugar, quanto ao seu compromisso, dentre os cooperadores do apóstolo Paulo, ninguém foi como Timóteo. Ele, Timóteo, serviu a Jesus Cristo e aos Teossote, e ainda mais sua igreja e ao Evangelho. Em Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 24, o apóstolo Paulo nos oferece uma descrição do compromisso de Timóteo com o Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e os Teos Soter. O Timóteos, o enviado de Paulo. Timóteos era filho na fé de Paulo. Timóteos era cooperador do apóstolo Paulo e seu mensageiro às igrejas. Timóteos esteve preso com Paulo em Roma. Timóteos tinha um caráter provado e ainda mais Timóteos cuidava dos interesses de Jesus Cristo e da igreja de Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Timóteo, um homem singular,
O apóstolo Paulo contava com muitos cooperadores, mas Timóteo ocupava um lugar especial no coração do velho apóstolos. Ele, Timóteo, era um homem singular por sua obediência e submissão a Jesus Cristo e aos Teossote e ao apóstolo Paulo, como filho atende ao chamado de um pai. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para igual sentimento só aparece aqui em todo o Novo Testamento. É a palavra isopsíchos, que significa da mesma alma. Esse termo foi usado no Antigo Testamento como meu igual e meu amigo íntimo, Septuaginta, em Salmos 55, 13. Guarde isso em sua mente, aqui e agora. Timóteos, um homem que cuida dos interesses dos outros. Timóteo aprendeu com o apóstolo Paulo a buscar os interesses dos outros, princípio exemplificado pelo Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter, e pelo próprio apóstolo Paulo. Timóteo, de igual modo, vive de forma altruísta, pois o centro de sua atenção não está em si mesmo, mas na igreja de Jesus Cristo e os Teossote. Ele, Timóteo, não busca riqueza nem promoção pessoal. Timóteo não está no ministério em busca de vantagens, mas Timóteo tem um alvo: cuidar dos interesses da igreja de Jesus Cristo e os Theos Soter. Timóteo, um homem que cuida dos interesses de Jesus Cristo e os Theos Soter. Só existem dois estilos de vida: viver para si mesmo ou viver para Jesus Cristo e os Theos Soter. Ou você está em Filipenses 1:21, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucros. Ou você está em Filipenses 2:21, a Bíblia diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo e Jesus. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Timóteo queria cuidar dos interesses de Jesus Cristo e os Theos Soter e não dos seus. A vida de Timóteo estava centrada em Jesus Cristo e os Theos Soter, e ainda mais nos irmãos e não em seu eu. Timóteo, um homem de caráter provado. Quero que se lembre disso. Timóteo tinha bom testemunho antes de ser missionário. E agora, quando o apóstolo Paulo está prestes a lhe passar o bastão de continuador da sua obra, Timóteo testemunha que ele continua tendo um caráter provado. É lamentável que muitos líderes cristãos ou religiosos
que se apresentam grandes em fama e riqueza são anões no caráter. Vivemos uma crise avassaladora da integridade no meio evangélico brasileiro. Precisamos urgentemente de homens íntegros, provados, que sejam modelos para o rebanho. Fique atento, Timóteos, um homem disposto a servir. É digno de nota que Timóteo serviu ao Evangelho do Kyrios Jesus Christos e os Theosote. Ele, Timóteo, serviu com o apóstolo Paulo e não Apolos, embora a relação entre o apóstolo Paulo e Timóteo fosse de pai e filho, ambos estavam engajados no mesmo projeto. Em sétimo lugar, quanto ao seu ministério, o apóstolo Paulo fechou as cortinas do seu ministério quando foi executado em Roma nos idos de 67 depois de Cristo. Timóteo, porém, continuou seu trabalho como pastor da igreja de Éfeso. Segundo a tradição eclesiástica, Timóteo foi bispo de Éfeso e sofreu o martírio no ano 97 depois de Cristo sobre o imperador romano Nerva. Você sabia? Fica atento na época em que a primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo no interregno das suas primeiras e segunda prisões em Roma por volta do ano 63 depois de Cristo. E ainda o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo durante sua segunda prisão em Roma, pouco antes de seu martírio em 67 depois de Cristo. A primeira prisão em Roma foi domiciliar, Atos 28, 30, por volta do ano 61 depois de Cristo a 63 depois de Cristo. Nessa ocasião, a acusação contra o apóstolo Paulo feita pelos judeus era eminentemente religiosa. As autoridades romanas estavam convencidas da inocência do apóstolo Paulo e logo que o apóstolo Paulo foi levado a julgamento, acabou sendo liberado. O próprio apóstolo Paulo tinha ardente expectativa de ser solto, conforme deixa claro em suas cartas aos Filipenses e a Filemon. A segunda prisão, porém, foi motivada por motivos políticos. É sabido que o imperador romano Nero colocou fogo em Roma em julho de 64 depois de Cristo. Esse incêndio, que começou no dia 18 de julho, só terminou no dia 24 de julho. Nesses 6 dias e 7 noites de incêndio, a cidade de Roma foi devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram
destruídos pela chama. Os 4 bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu ao imperador romano Nero um álibi: colocar a culpa do incêndio nos cristãos. A partir dessa data, acusados de incendiários, os cristãos foram perseguidos cruelmente. Nesse tempo, faltou madeira para se fazer cruz, tal a quantidade de cristãos crucificados em Roma. Nesse período, o apóstolo Paulo estava solto, visitando as igrejas. O apóstolo Paulo deixou Titos em Creta e Timóteos em Éfeso. Mais tarde, o apóstolo Paulo foi capturado, talvez em Troade, quando estava na casa de Carpo. Ouça agora, a segunda prisão do apóstolo Paulo ocorreu num tempo diferente, num local diferente e com uma motivação diferente da primeira prisão. O apóstolo Paulo foi lançado em uma masmorra úmida, fria e insalubre na cidade de Roma, da qual as pessoas saíam leprosas ou eram enviadas para o martírio. Se a primeira prisão aconteceu antes do incêndio de Roma, a segunda prisão se deu depois do incêndio. Se na primeira prisão os judeus eram acusadores, na segunda prisão foram os próprios romanos que acusaram o apóstolo Paulo. Se da primeira prisão Paulo saiu para a 4ª viagem missionária, da segunda prisão Paulo partiu para o martírio. Coloque agora toda a sua atenção nos propósitos das cartas de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo tinha alguns propósitos em vista ao escrever essas 2 cartas a Timóteo. O conteúdo básico das cartas pastorais consiste no direcionamento aos ministros com respeito à organização, à doutrina e à vida da igreja cristã. Na primeira carta a Timóteo, o tema básico é a organização da igreja. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo insiste na pureza da sã doutrina. Já a carta a Titos, o apóstolo Paulo trata do desenvolvimento de uma vida cristã responsável. O governo da igreja não é um fim em si mesmo, só vale se for garantia de pureza da sã doutrina, e a doutrina só vale se afetar a vida. Vou aqui agora compartilhar a seguir alguns propósitos específicos da primeira carta a Timóteo, a carta em apreço: combater os falsos mestres e suas falsas doutrinas.
o ministro do Evangelho do Kyrios, Jesus Christos Ios Theosote, precisa pregar a verdade e ainda mais combater a mentira. O ministro do Evangelho do Kyrios, Jesus Christos Ios Theosote, precisa anunciar a sã doutrina e reprovar as falsas doutrinas. O ministro do Evangelho do Kyrios, Jesus Christos Ios Theosote, precisa eleger presbíteros e diáconos, verdadeiros obreiros, para cuidarem da Igreja de Deus e ainda mais combater os falsos mestres. Timóteo precisa combater esses falsos mestres por meio da pureza da sã doutrina, que seria a garantia de uma vida santa. O apóstolo Paulo está grandemente preocupado com os hereges, conforme os considera, os quais mercadejam uma mensagem distinta, oposta ao evangelho verdadeiro, semeando contendas e dissensão e levando uma vida moralmente questionável. Você sabia? Aqui agora quer saber qual é esta outra doutrina que o apóstolo Paulo tanto teme e que já causou a queda espiritual, emocional e mental de homens como Himeneu e Alexandre. Seus expoentes professam ser mestres da lei. Um grupo deles era chamado de os da circuncisão. Dedicavam-se a disputas acerca da lei. Estavam muito ocupados com fábulas e genealogias, conhecidas também como fábulas judaicas. Negavam a criação e a ressurreição, jactavam-se de possuírem uma gnose superior. Provavelmente chegavam a praticar a magia. Por causa do seu colorido gnóstico, muitos identificam esse falso ensino com o gnosticismo plenamente desenvolvido, contra o qual a Igreja de Jesus Cristo veio a lutar em meados do século II. Quer saber quais eram as características dessa heresia que estava atacando a Igreja? Intelectualismo especulativo. A característica mais óbvia da heresia é sua combinação de ingredientes judaicos e gnósticos. Mesmo em sua fase embrionária, o gnosticismo fazia uma junção espúria da filosofia grega com o judaísmo. O resultado dessa aliança heterodoxa foi um pseudo-intelectualismo que afirmava ser a salvação privilégio de os poucos iluminados que a alcançavam por meio de uma gnose esotérica. O apóstolo Paulo refuta essas ideias, mostrando que a salvação é oferecida a todos e que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quero que você se lembre disso. Mais uma vez, quer saber quais eram as características
dessa heresia que estava atacando a igreja, soberba arrogante. Os hereges eram extremamente vaidosos, embora nada entendesse do que pregavam. A arrogância sempre é uma marca dos falsos mestres. Eles, os falsos mestres, se colocam acima das outras pessoas e da revelação do próprio Deus. Quer saber quais eram as características dessa heresia que estava atacando a igreja? Ascetismo rigoroso. Os hereges estabeleciam regras pesadas com respeito à comida e ao sexo, a ponto de proibirem o casamento. Os hereges enumeravam muitas coisas impuras, esquecendo-se de que todas as coisas são puras para os puros. Quer saber, mais uma vez, quais eram as características dessa heresia que estava atacando a igreja? Imoralidade desbragada. O gnosticismo oscilava entre dois extremos, ascetismo de um lado e licenciosidade de outro. O gnosticismo, por considerarem a matéria essencialmente má, negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. O gnosticismo, ora, afirmava que devemos privar o corpo de qualquer prazer, caindo no ascetismo, ora, declaravam que tudo o que fazemos com o corpo não tem nenhum valor ou importância, caindo então nas malhas da imoralidade. Os falsos mestres eram cheios de luxúria, chegando ao extremo de entrarem nas casas para seduzir mulheres débeis na conduta. Quer saber quais eram as características dessa heresia que estava atacando a igreja? Ganância insaciável. Os falsos mestres usavam a religião para se locupletarem. Os falsos mestres estavam interessados nos bens materiais das pessoas e não em seu bem-estar. Ainda hoje, muitos obreiros mercadejam a palavra de Deus, a Bíblia. Ainda hoje, muitos obreiros fazem da igreja uma empresa. Ainda hoje, muitos obreiros fazem do púlpito um balcão. Ainda hoje, muitos obreiros fazem do evangelho um produto. Ainda hoje, muitos obreiros fazem dos cristãos meros consumidores. Ainda hoje, muitos obreiros do templo fazem do templo uma praça de negócios. Ainda hoje, muitos obreiros fazem do ofício sagrado uma fonte de lucro. Quer saber quais eram as características dessa heresia que estava atacando a igreja? Legalismo extremado. Os falsos mestres procediam das alas do judaísmo. Sua heresia estava vinculada ao legalismo judeu. Entre seus devotos encontrava-se os que pertenciam à circuncisão. A finalidade dos hereges era a de serem mestres da lei. Eles procuravam inculcar nas pessoas fábulas judaicas e mandamentos de homens.
Vou agora compartilhar a seguir o segundo propósito específico da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a epístola em apreço. Mas ainda quero te lembrar da primeira: combater os falsos mestres e suas falsas doutrinas. Agora, o segundo propósito: oferecer recomendações práticas para a vida na igreja. Cabe ao ministro do Evangelho do Kyrios Jesus Christos e os Theosote pregar a verdade, anunciar a sã doutrina e eleger obreiros para cuidarem da igreja de Deus. O apóstolo Paulo oferece recomendações relacionadas a essas tarefas ministeriais no que tange às práticas para a vida na igreja. Quero que fique atento nessas orientações. Orientar a conduta do culto público. O apóstolo Paulo dá a Timóteo prescrições claras acerca do culto público. O apóstolo Paulo orienta Timóteo como os homens devem orar e como as mulheres devem se portar, tanto em termos do vestuário utilizado como das palavras proferidas no culto público. O apóstolo Paulo oferece recomendações relacionadas a essas tarefas ministeriais no que tange às práticas para a vida na igreja. Fique atento. Estabelecer critérios para a eleição de oficiais. O apóstolo Paulo normatiza para Timóteo os critérios para a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos, oferecendo uma lista de predicados que essas pessoas deveriam ter para ocupar os ofícios sagrados. O apóstolo Paulo ofereceu instruções especiais a Timóteo acerca da eleição, ordenação e disciplina de cada oficial. Vale destacar que o apóstolo Paulo dá mais ênfase a virtudes morais e familiares como requisito para o oficialato. Guarde isso em sua mente. Mais uma orientação: orientar o relacionamento pastoral com as ovelhas. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo como tratar os homens e mulheres mais velhos. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo como tratar as pessoas da mesma idade e como lidar com as pessoas mais novas dentro da igreja de Jesus Cristo e os Theos Soter. O apóstolo Paulo oferece recomendações relacionadas a essas tarefas ministeriais no que tange às práticas para a vida na igreja. Quero que fique atento a mais uma orientação: ensinar a forma correta de o pastor agir na igreja. O apóstolo Paulo entendia que a igreja de Deus é a coluna e o baluarte da verdade no mundo de relativismo. O pastor precisa saber com clareza
como se comportar na igreja. Calvino diz, porém, que essa carta de Paulo a Timóteo foi escrita mais por causa de outros do que de Timóteo, o líder pastoral, uma vez que muitas coisas precisavam ser ajustadas na igreja de Éfeso e necessitavam de sua orientação apostólica. Ouça ainda mais orientações, corrigir aqueles que fazem a obra de Deus visando ao lucro. Desde os dias do apóstolo Paulo já existiam obreiros que mercadejavam a palavra de Deus, a Bíblia, visando não o bem do rebanho, mas o lucro pessoal. O apóstolo Paulo é direto na condenação dessa prática a ponto de detalhar nessa carta a conhecida declaração: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Eu quero mais uma vez que você coloque sua total atenção nas principais ênfases teológicas da primeira carta de Paulo a Timóteo. Os críticos acusam as cartas pastorais de serem deuteropaulinas, ou seja, terem sido escritas por seguidores do apóstolo Paulo usando seu nome. Uma das razões para essa alegação é que algumas das verdades essenciais da fé cristã, como a cruz de Cristo, a união com Cristo e o Espírito Santo, as quais são enfatizadas pelo apóstolo Paulo em suas outras cartas, são ausentes destas epístolas. No entanto, é mister destacar que as grandes verdades da fé cristã ensinadas nas outras cartas paulinas, como a doutrina da criação, a doutrina do pecado e a doutrina da redenção, a mediação de Cristo, a santificação, a glorificação, estão presentes nessa missiva do apóstolo Paulo a Timóteo. Guarde isso em sua mente. Gostou do conteúdo e significado? E aqui agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo aqui e agora, entregando sua alma para Ele, para você receber a vida eterna. Guarde isso em sua mente. Até o próximo conteúdo e significado.